Pessoal, olha só que interessante. Vamos falar sobre tensão eficaz, certo? Que é a tensão eficiente que nós vamos ocupar realmente, certo? E daí o que acontece? Eu tenho a minha rede elétrica com 220 volts e 60 Hz. Ou talvez a sua seja 127 volts e 60 Hz. Como que funciona? Essa tensão aqui, ó, ela é eficaz, tá? É a tensão que eu vou me utilizar dela. E como que funciona a tensão de pico? De pico, pessoal, vai aqui, ó, ao extremo, tá? A tensão de pico seria, no gráfico aqui, seria essa tensão aqui, certo, pessoal? Eu vou fazer um esboço aqui do lado. A tensão de pico seria aqui, ó, tá? Tensão, né, pessoal? Tensão de pico, ó. O Vzinho de tensão, né, de pico, tá? E a tensão de pico, ela se dá nesse ciclo e se dá nesse, tá? E também eu poderia falar a tensão de pico a pico, que seria de um ciclo ao outro, né? Vamos supor, ó, começaria aqui nesse pico e terminaria nesse outro aqui, pessoal, tá? Tensão de pico a pico, ó. Vai do positivo ao negativo. Deixa eu estender o gráfico, tá? A tensão de pico a pico vai do positivo ao negativo. Como nós sabemos, a frequência se dá em 60 Hz, são 60 oscilações por segundo. E esse daqui é o pico de tensão, ó. E de pico a pico seria do positivo ao negativo. E vamos fazer o cálculo, né, pessoal? Eu coloquei a raiz de 2 aqui, ó, e o valor dela. Por quê? Porque nós vamos calcular o pico da tensão de 220 volts. Como que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar os meus 220 volts e vou multiplicar pela raiz de 2, que deu esse valor aqui, ó, 1,414,213, tá? 220 vezes 1,414,213. E daí, pessoal, eu vou ter uma tensão de pico aqui, ó, de 311,126 volts em 220. 311,126 volts. É a tensão de pico, certo, pessoal? E em 127 a mesma coisa, olha só. Eu vou pegar o meu 127 volts, que é a tensão eficaz, e vou multiplicar pela raiz de 2, que é 1,414,213. E daí, pessoal, aqui, ó, minha tensão de pico em 127 volts vai ser aproximadamente 179,605 volts. Olha que legal. E se eu quiser pegar as tensões de pico, tanto para o 220 como para o 110, é só dividir, pessoal, que eu volto. Se eu dividir a minha tensão de pico por raiz de 2, que seria esse valor aqui, 1,414,213, se eu dividir, eu vou voltar a minha tensão RMS. Tanto em 220 como em 127. Vamos fazer o teste, né, pessoal? Vamos pegar a de 127 aqui, ó, que eu achei o valor, tá? E vou dividir por 1,414,213.
E olha só, pessoal, eu volto aos 127 volts. Que legal isso, né? Vamos pegar ali ó, os 311.126, ó. 311.126 dividido pela raiz de 2, né, pessoal? Por 1.414.213. E eu volto aos meus 220 volts. Você vê, dá uma pequena defasagem, porque nós não colocamos os valores após os milésimos. Aí realmente dá essa defasagem. Mas você vê, o que é RMS? Ó? RMS seria root mains square, que seria a raiz quadrada média, certo, pessoal? Ou seja, a RMS é a tensão eficaz, eficiente, tanto a tensão como a corrente, pessoal. Tanto uma como a outra, elas vão ser eficientes, ou seja, elas não vão se perder no circuito. Enquanto que a tensão de pico, eu tenho percas, né? Eu não vou ocupar ela, por exemplo, transformar ela em algo que vai ser eficiente para mim. Ela vai se perder no circuito, vai ter uma dissipação dela. Entenderam? Olha que interessante. Vamos supor, vamos fazer um exemplo aqui para não ficar muito vago o assunto. Eu vou pegar uma tensão, ó. Vou fazer aqui um desenho, tá, pessoal? Eu tenho 100 volts, tá? 100 volts de tensão de pico aqui, tá? 100 volts em pico, certo? E vou utilizar ela em uma lâmpada, tá, pessoal? Tô acendendo uma lâmpada aqui, ó, tá? 100 volts, certo? Em tensão de pico, pessoal. Eu vou pegar, ó, e eu tenho outra lâmpada em tensão RMS, pessoal. Outra lâmpada com 100 volts com uma tensão RMS. Vamos fazer o diferencial para nós entendermos realmente. Eu só peço desculpa pelo desenho, pessoal, tá? Aqui eu tenho 100 volts em RMS, tá? E aqui eu tenho 100 volts em tensão de pico. Pela lógica, pessoal, é claro que a lâmpada com a tensão RMS, que eu ocupo ela na totalidade, eu compararia uma resistência de chuveiro, né, pessoal? A resistência de chuveiro, toda a potência dela é ocupada para o aquecimento da água, né? Seria uma tensão eficaz, tá, pessoal? Essa lâmpada aqui ó, acenderia com mais intensidade. Olha só. Essa lâmpada aqui, ó, iria acender com mais intensidade, com certeza, pessoal, sem dúvida. Sem dúvida ela vai acender com mais intensidade. Por quê? Porque eu ocupo a totalidade da tensão. 100, são 100 volts, mas RMS, eu vou ocupar todo. Aqui, pessoal, os 100 volts em pico, eu já vou ter que dividir por raiz de 2. Vamos ver quanto é que vai dar para nós fazer um comparativo. Olha que legal isso. Ó, eu tenho 100 volts, certo, pessoal? Só que em tensão de pico, eu vou dividir pela raiz de 2, que dá 1.414.213, tá? E olha aí, pessoal, 70,71. Então, de RMS aqui nessa lâmpada, eu vou ter 70,71 volts. Ou seja, pessoal, se nós formos colocar em porcentagem, a tensão RMS é quem? Eu vou fazer aqui, ó,
Se a gente, por que eu ocupei o valor de 100, ó? Aqui acenderia com mais intensidade. Aqui, como tem menos tensão, essa lâmpada daqui brilharia bem menos, pessoal. Tá? Aqui eu tenho 70 volts, ó. Aqui eu tenho 100 volts. Entenderam? Seria mais ou menos 7,7%, pessoal. Aliás, 7,1 aproximadamente, ó. 70,7, ó. Em porcentagem, vamos arredondar, né, pessoal? Vamos colocar 70%. Então, deixa eu fazer um risco aqui, ó. Tensão RMS, pessoal. A grosso modo falando, né, pessoal? Não vamos fazer em derivadas e... É a grosso modo, pessoal, mas a grosso modo é o que nós precisamos. Se a gente vai olhar, ó. É simplificando. Entende? Olha só, pessoal. 70%, eu vou pegar uma outra, eu vou riscar com essa caneta aqui, ó. 70% é tensão RMS. Que legal isso, né? E o restante é a tensão de pico, é o que se perde, é o que se dissipa no circuito, ó. É as percas, né, pessoal? Então, RMS, ó, se nós fazermos o comparativo com 100 em tensão RMS, vai ter uma grande intensidade nessa lâmpada. Já 100 em pico, pessoal, eu vou ter 70,71 volts de tensão nessa lâmpada aqui, ó. Ou seja, é aproximadamente 70% é a tensão RMS e o restante é a tensão de pico. Pessoal, se você achou relevante esse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreve no meu canal e, se for possível, compartilhe esse vídeo